Olá, eu sou o Diogo Rocha e seja bem-vindo à TV Humana Business, um espaço onde as empresas explicam com clareza o que fazem, como funcionam, qual solução entregam para o mercado e para os seus clientes. E hoje eu estou aqui com a empresa Supera Negócios, com a CEO Sabrina Roldo. Tudo bem, Sabrina? Seja bem-vinda. Tudo bem, tudo bem. É um prazer estar contigo hoje, Diogo. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo de participar desse programa tão importante. Que legal, que legal. Seja bem-vinda. Estou muito feliz também de estar contigo aqui. Conheço, a gente conversou um pouco, então conheço um pouco da tua história. Acho incrível e acho que a gente vai tocar nela aqui também. Então, Sabrina, me conta um pouquinho sobre a Supera Negócios. Como é que veio a ideia? Como é que tu te constituiu em cima disso? Tu me falou que veio dentro de uma mudança de mercado, né? Que tu queria ir para um outro lado, teve que tomar algumas decisões. Então, me conta um pouquinho sobre a constituição da ideia da Supera. Certo. Então, a Supera Negócios, ela nasceu bem na época da pandemia, né? Onde surgiu uma necessidade de me reinventar, né? Como profissional. Eu sempre trabalhei assim, como CLT, em grandes empresas, na área de gestão. Sou formada administradora de empresas, né? E na época da pandemia, então, eu tive minha menina, Giovana, e não tinham creches para deixar, né? E eu tenho um filho também, o Thomas. E aí eu tive que me reinventar como profissional e comecei a empreender para poder cuidar deles. E eu criei uma marca, a Bom Humor, era personalizados na época. Eu comecei fazendo canecas personalizadas, eu também fazia caricaturas, estampava esses produtos, né? E eu vendia esses produtos. Foi o maior sucesso nos aniversários com a criançada, e só que assim eu sentia uma necessidade de crescer o meu faturamento. E em 2 anos, né, que eu estava atuando, eu comecei a atender empresas. E aí, ali eu comecei a escalar o meu volume, comecei a aumentar, então, o portfólio de produtos, comecei a expandir o mercado e a minha visão. Foi quando eu vi, eu já estava atendendo grandes marcas do mercado. Mas, assim, né, de algum trabalho muito sério, os brindes, assim, muito bem selecionados. Eu desenvolvi parcerias muito fortes mesmo, né? Profissionais, assim, já com bastante expertise no mercado para me apoiar nessa função. E hoje a minha empresa, assim, ela trabalha com preços muito competitivos, né? E a gente entrega muita qualidade. Que legal. Hoje a Supera, então, atua nesse mercado e o teu portfólio hoje, ele tem qual tamanho, assim? Que tipo de produto a empresa tem que estar em qual situação para fazer contato contigo? É quando vai recepcionar os seus novos colaboradores, quer criar um kit, é uma data especial. Quais soluções tu tem para as empresas hoje? Em quais momentos tu acredita que a Supera pode auxiliar essas empresas a ter uma melhor experiência com os seus colaboradores ou seus clientes? Sim. Então, ao longo de todo o ano, a gente tem um calendário de datas especiais, né? Por exemplo, agora tem a dia 8 de março, né? O Dia da Mulher, então a gente trabalha muito forte, que é a primeira data do ano, assim, né? Que a gente tem um movimento bem forte, mas a gente também tem o Kit Onboard, né? Que é de boas-vindas aos novos funcionários, então ele vale para o ano todo nas empresas. Muitas empresas, então, gostam de reconhecer também nas datas especiais, né? Dia do Trabalhador, por exemplo, dar um brinde para o funcionário. Só que a gente vai muito além, né? A gente atende hoje empresas que fazem eventos e precisam lá ter, né, um brinde para entregar nesses eventos. E também o brinde, né? Ele é uma ferramenta fundamental para alavancar os negócios nas empresas, né? Por exemplo, entregando para clientes, né? Em qualquer data do ano, não só em campanhas pontuais, mas ao longo de todo o ano, né? A gente pode usar o brinde como ferramenta para abrir portas em novos clientes, né? E dar brindes para esses clientes que já estão atuando, né? Enfim, já estão em carteira. Por quê? Porque a gente gera aquele sentimento da reciprocidade.
Então, quando a gente dá algo para alguém, a gente gera aquele sentimento da pessoa devolver. E como ela devolve, né? Ela devolve com essa questão da empatia, de continuar um relacionamento, de cada vez mais fortalecer esse relacionamento. E fora que a nossa marca, ela estando no dia a dia, por exemplo, numa caneta, num copo, numa mochila, né? Ela vai reforçando, né, na mente do nosso cliente, através das cores da marca, do logo, né? Ela vai entrando assim na mente do cliente, é esse o nosso grande objetivo, né? É aliar esses dois lados, é fazer a marca dos nossos clientes alavancar, né, e gerar esse sentimento de reciprocidade. Esse é o nosso... Que legal. A questão da conexão, eu acho fundamental. Eu trabalho nos treinamentos que eu dou, tanto de gestão de pessoas, como da área de vendas, até mesmo alguns artigos da minha newsletter, o que posso aprender hoje no LinkedIn. Você que está assistindo aí, pode procurar lá no LinkedIn, o que posso aprender hoje. É uma newsletter com mais de 130 artigos. Hoje estamos ultrapassando aí a marca de 13 mil assinantes. Eu falo muito sobre gatilhos mentais, sobre conexões, e é bem interessante que tu falou uma coisa que eu acredito ser bem fundamental, assim. A conexão através de um gatilho, como, por exemplo, o gatilho de reciprocidade, ele traz muita confiança na relação, né? Então, é aquele negócio, a gente vai entrar num prédio, o prédio tem dois portões, tu abre o primeiro, a tendência da pessoa que está atrás de ti e que tu abriu para que ela passe, é que ela abra o próximo para ti. Então, há uma troca, né, de confiança, de relação, e eu estou falando de um exemplo simples de 3 metros de um portão ao outro, né? Então, a gente fazendo isso com as marcas em relação tanto aos colaboradores como em relação aos nossos clientes, eu acredito que, como tu falou, ele cria, assim, ele reforça o pilar de confiança e de intimidade de relação, né, entre essas pessoas com a marca, né? E também a presença dela diariamente na rotina dessas equipes ou dessas empresas começa a fazer com que aquela empresa se torne algo do dia a dia, algo cada vez mais íntimo, né? Quando eu vou tomar uma decisão e eu estou sempre usando uma caneta de uma marca específica, de quem me deu, é inevitável que eu lembre de onde veio, né? Quem está ali naquela tomada de decisão, né? Então, acho que esse tipo de trabalho cria muita conexão mesmo. E, Sabrina, dentro desse teu portfólio, hoje quais... Me dá alguns exemplos de produtos que tu tem apresentado ao mercado nos últimos tempos e que tem tido bastante aceitação e um reflexo bem positivo tanto para ti quanto para os teus clientes. Sim, claro. Hoje a gente tem um portfólio, assim, bem grande, o nosso site, inclusive, ele tem todos os índices lá, né, para o cliente entrar, já poder ir direto lá no grupo de produtos que ele tem interesse. Então, assim, no início a gente vendia muitas mochilas e bolsas, né, porém esse brinde, ele tem um valor um pouco maior agregado, então o volume dele acaba não sendo tão significativo, né. Porém, a gente tem alguns brindes, por exemplo, as canetas, que elas têm um ótimo custo-benefício, né, e os chaveiros. Então, onde o cliente, ele gosta de ter bastante volume, né, alguns clientes meus que trabalham o Brasil todo, eles gostam de ter volume de brindes para distribuir entre os representantes, né, vendedores, para distribuir nas lojas, né, para fazer o trade marketing deles funcionar no Brasil todo, enfim. E esse brinde, ele é muito bem aceito, né, pelas pessoas. E ele, por ele ter um custo-benefício muito bom, ele é um brinde, querendo ou não, ele é mais em conta, assim, ele é barato, né? Ele acaba, assim, estando presente no dia a dia de muitas pessoas, né? Seja lá no balcão da loja, ou o próprio cliente que ganha, né? O consumidor que ganha essa caneta. É um produto que muitas pessoas ainda usam no dia a dia, né? Então, eu vejo que ele tem um investimento baixo para um alto retorno de visibilidade para a marca. Né? Outra coisa também importante que eu gostaria de comentar é justamente sobre essa questão da qualidade da gravação dos produtos. Porque hoje na internet, se você entrar ali na internet, vai ter uma gama enorme de fornecedores vendendo talvez o mesmo modelo da caneta
com gravação. Porém, as pessoas, de uma forma geral, né, que não compreendem esse processo de gravação, né, eles comparam brinde com brinde, muitas vezes não sabem o tipo de gravação, e é um tiro no pé, Diogo. Porque uma coisa, por exemplo, é a gravação que nós fazemos, né, o V digital. Ela tem uma alta durabilidade, vai passar a unha em cima da gravação, ela não vai sair, né, ela vai ter uma alta durabilidade. Muitos brindes baratinhos que a gente vê hoje na internet, você vai comprar a caneta e aquela gravação, ela não vai durar uma semana, porque muitas vezes foi feita com silk ou com algum tipo de tinta que não adere ali naquele material. Então, vai ser um brinde totalmente descartável, que ao invés de gerar uma imagem positiva para a tua empresa, ela vai ser o contrário, né? Ela vai ser o oposto. Essa é uma questão interessante, Sabrina, porque eu já tive experiências de receber um brinde e o brinde ser de baixíssima qualidade. Me trouxe um feedback muito negativo em relação à empresa. Uma caneta, por exemplo, ou que ela não funcione, nessa, digamos, eu não sou uma pessoa muito que esteja muito atenta à qualidade das gravações, porque eu sou um cara muito prático, né? E, obviamente, eu estou falando como cliente final, eu recebendo o brinde, né? Então, a gravação em si não se destaca aos meus olhos, a não ser que tenha uma qualidade diferenciada, que tenha um desenho diferente, mas normalmente não é o que me chama mais atenção. O que me chama mais atenção é a qualidade ao escrever. E aí, quando ela não escreve ou é ruim de manusear, eu não fico com a impressão de que a produtora daquele brinde tem baixa qualidade. Eu fico com a impressão de que quem me forneceu aquele brinde tem baixa qualidade. E aí, então, cria um feedback muito negativo, e às vezes eu nem me relacionei com a empresa, só fui lá visitar, me deu um brinde, talvez a gente venha fechar negócio em algum momento, mas já deixou essa experiência ruim, né? Tu passou por algumas experiências de produtos negativos, como é que tu faz esse filtro do que é bom, do que não é bom, para entregar para o teu cliente? Assim, ó, é que no dia a dia, assim, como eu trabalho com grandes empresas e eu falo diretamente com a área de compras, né? Trabalho a área de marketing, mas geralmente a área de compras que bate o martelo e compra, né? Muitas vezes eu recebo, assim, questionamentos, nossa, mas esse teu produto aqui, ele tá 30% mais caro do que no mercado. Então, eles comparam, assim, o meu produto e o meu serviço de gravação, muitas vezes, com algum produto do mercado. Eu tenho isso muito bem claro nos copos Twister, né, onde no mercado a gente tem uma gama muito grande de modelos e tipos de gravação. O que eu entrego, né, a espessura do copo, ela é muito maior do que a espessura do copo do mercado, muitos são totalmente descartáveis, tu usa um dia, ele já vai trincar, ele já vai estragar, entendeu? Então, assim, além do produto, eu ter esse cuidado da qualidade do produto, eu tenho na gravação. Então, muitas vezes vai comparar uma gravação transfer com uma gravação silk específica para copo, né? Nossa, até visualmente, Diogo, é da água para o vinho. O meu copo, ele vai estar lá com a gravação perfeita, brilhosa, nítida, com as cores vivas, porque, inclusive, no fundo do copo, às vezes eu tenho que colocar um fundo branco, algo assim, que esse meu outro concorrente não está fazendo. Ele está entregando o pior, e aí eles pegam aquele modelo de copo com a gravação e comparam com o meu, que tem, assim, uma distância muito grande. Então, é isso, assim, que eu percebo no mercado, sabe? E aí eu sempre tenho que falar para o meu cliente, olha, eu consigo até abaixar, a gente sempre acaba negociando, né, quando tem volume o preço, porém, eu prefiro não te atender, eu prefiro que tu passe esse pedido para o concorrente, né, para o teu outro fornecedor, porque a gente não trabalha com um produto de má qualidade, assim, eu costumo dizer, né, que eu garanto a qualidade do meu serviço, do meu resultado, então eu prefiro não te atender. E aí acabo que sempre fecha um pedido comigo, porque eles querem o produto melhor. Eu entendo que a empresa que consuma, né, brindes para repassar tanto para o cliente interno, né, seus colaboradores, ou para cliente externo, cliente final, ele não está preocupado se a caneta é bonita ou não é bonita. Eu acredito que ele esteja preocupado em que o cliente interno ou final tenha uma boa experiência, né? Eu acho que
que esse tipo de produto tem um objetivo de que a pessoa tenha uma boa mobilidade, que seja agradável, né? Que seja agregadora à própria marca do teu cliente, né? Então, a qualidade do produto, eu acho que nesse sentido ele é mais que importante, ela é fundamental, até porque traz essa experiência negativa e um feedback negativo, caso não funcione corretamente ou se destrua com mais habilidade. Eu me lembro, na década de 90, se distribuía muito canetas, e eu me lembro do meu pai escrevendo com caneta de brinde, e ele falou assim, falando para a mãe, troca essa caneta aqui, me dá uma caneta de verdade. Aí eu me lembro que eu perguntei para ele, por que essa caneta de brinde? Caneta de brinde naquele tempo era algo extremamente descartável, era quase as pessoas... eu me lembro que se fazia pesquisa na rua e se dava caneta de brinde e as pessoas não queriam caneta. Falavam assim, não, pode ficar, não, eu respondo, mas eu não quero caneta. Porque naquele tempo, estou falando da década de 90, eu tenho hoje 42 anos, então a minha infância e pré-adolescência foi nos anos 90. E eu lembro dessa experiência das pessoas não querendo levar o brinde, e eu queria, obviamente eu queria desenhar, eu queria escrever, eu queria fazer alguma coisa com a caneta. Tu acredita hoje, Sabrina, que a Supera ela compreende as dores do cliente em quais etapas? Tanto no onboarding como datas festivas, tem mais alguma coisa que tu acredite que a empresa precisa ter entendido, ou ter um perfil, ou ter um caminho para procurar vocês e encontrar em vocês a solução? Sim. Hoje nós trabalhamos, então, com o sistema de e-commerce, que é o www.superanegocios.com.br. Lá os nossos clientes podem já acessar o nosso catálogo com a descrição de todos os produtos. A maioria dos produtos tem as cores também disponíveis em catálogo. Ele pode orçar diretamente lá do site também. Já chega no nosso e-mail da nossa equipe, a gente vai estar respondendo no máximo em 24 horas, sempre antes. Tá? Tem o nosso contato também de WhatsApp lá, que vocês podem nos encontrar. Né? E eu gostaria de reforçar também o seguinte, que hoje no mercado a gente tem muito também, além da má qualidade dos brindes, o problema de prazo de entrega. Né? E não ter um atendimento personalizado, porque às vezes a internet entrega lá algo muito em conta, muito barato, que de repente vai valer a pena inicialmente para aquele cliente, mas depois vira uma enorme dor de cabeça, né? Porque primeiro, esses sites geralmente não possuem uma equipe para te atender na hora ali para resolver teu problema, para tirar alguma dúvida. Muitas vezes é contato por e-mail, demora para vir uma resposta. Então, além do cliente não ter esse suporte, ele fica inseguro, porque muitas demandas de brindes é para algum evento. Esses eventos, eles têm data para acontecer e eles precisam chegar pelo menos 2 ou 1 dia antes, né? No mais tardar. Eu sempre digo que é importante o cliente ele sempre se organizar, mas a gente sabe que na prática isso não acontece. Às vezes a decisão do brinde ela acaba acontecendo de última hora nas empresas e aí eles saem correndo, eles precisam de prazo, né? E nós trabalhamos com um prazo assim bem curto, bem interessante de entrega e a gente nunca deixou nenhum cliente nosso na mão. Né? Claro que talvez um dia possa haver um motivo de força maior, né? Mas assim, eu digo assim, a nossa regra básica é entregar no prazo para o cliente poder, né, usar o brinde para o objetivo que ele quer, que chegue antes. A gente dá um prazinho mais extenso, mas a gente sempre entrega antes, né? Esse é o objetivo. Nunca deixar o nosso cliente na mão, né? E Sabrina, para finalizar, assim, eu gostaria de entender a parte criativa, tá? Os teus clientes encontram em ti algum tipo de consultoria, orientação sobre qual tipo de produto, qual mensagem cada produto passa, em qual etapa da empresa tais produtos de onboarding fazem mais sentido que outros. Como é que é essa comunicação, esse tempo? Há uma reunião? Como é que funciona isso para os clientes da Supera hoje conseguirem encontrar
àquele produto que tem melhor adaptação ao objetivo do cliente. Sim, sim, com certeza. Então, muitos clientes que muitas vezes não têm uma equipe de trade marketing na empresa para fazer esse trabalho, me procuram, tá? E sim, a gente faz uma reunião inicial para entender qual é a necessidade desse cliente. Eles nos enviam, né, os arquivos de logotipo da empresa, para a gente poder já estar criando layouts, apresentando soluções, né, já com a imagem do produto final lá, como ela ficaria, né, o layout virtual, para eles já conseguirem visualizarem, né? E sim, a gente faz todo com essa nossa expertise que a gente tem, sabendo, né, quais os produtos que dão melhor resultado e quais produtos mais adequados para cada situação, porque tem que haver esse estudo por trás, né? Até para o tipo de evento, né? Se é um evento mais masculino, a gente vai precisar procurar esse brinde que está mais em alta, que vai se adequar, que vai ser mais interessante para aquele tipo de público. Então, sim, existe todo esse trabalho de consultoria, né, antes da venda propriamente dita. A venda depois vai ser uma consequência. Mas, sim, a gente sempre entrega esse valor antes para o cliente, dele se sentir seguro, né, naquele investimento que ele vai estar realizando conosco. Sabrina, diz para nós aí o site e o WhatsApp, pelo menos, para quem está assistindo poder fazer contato contigo antes da mensagem final. Certo. Então, o nosso site é www.superanegócios.com.br. O nosso WhatsApp é 051 982 35 4864. Perfeito. Eu vou anotar tudo isso, vou colocar na descrição do nosso programa. As pessoas vão conseguir fazer contato sem problema algum, com certeza. E, Sabrina, eu já queria te agradecer pela tua participação, gostaria de agradecer a confiança da Supera Negócios, e eu gostaria que tenha tempo livre agora para tu deixar uma mensagem final aí para os teus clientes, para quem quer te conhecer, quem quer conhecer a Supera, e fazer um 2026 cada vez melhor. Certo, te agradeço esse espaço, então. Eu acho que no vídeo eu pude expor, assim, bastante da nossa missão como Supera Negócios, né, que é fornecer os melhores brindes para o mercado e para as grandes marcas aqui da nossa região. Mas, por trás da Supera Negócios, né, tem a Sabrina Roldo, que sou eu, que ela tem uma missão e um propósito maior ainda, que é de estar desenvolvendo novos empreendedores para atuar nesse ramo. Então, com toda a minha experiência, né, prática, de vivência, né, onde eu já atuei em áreas de gestão, na área de gestão comercial de grandes empresas, e eu criei esse modelo de negócio do zero. Hoje, então, estou criando licenciamento de marca, oportunizando, então, para muitas vezes mulheres também na faixa dos 30 e poucos anos, que já são mães e gostariam de estar empreendendo, né? Hoje eu desenvolvo também essas mulheres que queiram, né, atender o mercado de trabalho com qualidade, já sabendo com quais fornecedores trabalhar, tudo, né, para não vender mais a sua hora de trabalho e sim vender resultado. Então, lá, quando vocês entrarem no site, tem a partezinha lá, quero ser parceiro. Lá vai ter já uma explicação, mas para quem quiser mais informações, pode me chamar no WhatsApp, que a gente pode estar conversando mais. Perfeito, perfeito. Fico muito feliz contigo, muito feliz com a Supera. Gostaria de lembrar que o nosso objetivo aqui é ajudar você a entender antes de consumir e a conhecer antes de decidir. Se esse conteúdo foi útil para ti, compartilhe, acompanhe os próximos episódios da TV Humana Business. Meu nome é Diogo Monticelli Rocha, consultor, mentor, coach, tudo que tem a ver com comportamento. Estou aqui para ajudar, para participar, para compartilhar. Vem comigo que vai dar certo. Obrigado por hoje. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.